E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dietoterapia chinesa, infertilidade e saúde da mulher, comemorando um ano que eu estou com esse projeto do Saúde Cíclica. Eu convidei a doutora Helena Campiglia e eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho da tua história com a acupuntura. Bom, vamos lá, Cláudia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Imagina. Gostoso estar aqui com você. Esse é um assunto super legal. Acho que muitas pacientes têm pedido mesmo para a gente falar mais sobre esse assunto. Interessa muito, não só em fertilidade, mas em saúde da mulher como toda essa parte de alimentação. Eu trabalho com acupuntura há 25 anos, mas com saúde da mulher há 20. E comecei a trabalhar lá atrás, quando uma paciente minha que tratava de dor nas costas resolveu me falar que ia fazer um ciclo de fertilização in vitro. E eu tinha feito um estudo lá nas clínicas, no Hospital das Clínicas de São Paulo, sobre infertilidade e acupuntura. Então eu contei para ela levou para o médico dela, que super se interessou e falou: Nossa, eu estou chegando dos Estados Unidos, quero conhecer sua médica. E ele começou a me indicar um monte de gente e veio a ser um dos grandes médicos aí de fertilidade, talvez o maior deles aqui de São Paulo, que agora está aposentado, que é o Dr. Paulo. E com isso veio uma necessidade, eu sou clínica geral, não sou ginecologista, mas veio uma necessidade de me especializar na área, de conhecer mais. Então, fui estudar ginecoendocrinologia e passei cada vez mais a atender tanto as mulheres que queriam engravidar, quanto aquelas que acabavam engravidando, as que estavam com dificuldade porque estavam na menopausa. Então, foi todo um percurso de atender mulheres que não foi programado, assim. Uhum. Mas foi muito bom, foi muito importante e é uma delícia, eu adoro, porque a minha área de formação é em dor e reabilitação, e são áreas muito diferentes, assim, o paciente com dor é um paciente que tem uma outra demanda muito diferente da saúde da mulher e que está muito próximo da gente também, até por ser mulher e até por viver tudo isso, né? Sim. E aí você usa nos seus tratamentos a base a medicina chinesa? Como tu mescla isso com a Eu, medicina eu uso os dois, eu não sou médica de ginecologia ou genética? de obstetrícia, né? Eu sou a clínica, como eu te falei, mas assim, acaba que muitas vezes eu tenho que diagnosticar alguma coisa que ficou pelo meio do caminho, porque eu pego Sim. muitas pacientes que vêm direto para a acupuntura e que não passaram por um médico da área que precisam de algum tipo de encaminhamento. Então, tudo que precisa do ponto de vista de exame, etc., se eu diagnostico alguma coisa, eu encaminho, senão vai com medicina chinesa, acupuntura, e agora eu estou fazendo um fellow, que é uma especialização, é tipo uma residência em medicina integrativa. Então eu venho trazendo cada vez mais essas informações, tanto de alimentação quanto de ervas que não são só as ervas da medicina chinesa, mas tem ervas super interessantes e que podem ser utilizadas também. Então eu estou ampliando aí Sim. botânica, suplementação, alimentação, porque tudo isso faz parte da medicina integrativa, não é como a medicina tradicional chinesa, que é um sistema fechado em si, muito completo, mas é um sistema fechado em si, ele vai abrindo possibilidades para outras áreas do conhecimento e de medicinas naturais também. Isso aí. E tu quer contar só um pouquinho do livro, O Domínio do Yin, já que a gente já está se apresentando, que é um dos clássicos que a gente usa para estudar, né? Aqui, nós que estudamos saúde da mulher usamos bastante teu livro como referência. Então, esse livro, ele nasceu dessa experiência viva, depois de já uns 10 anos atendendo mulheres com questões de fertilidade e outras, né, que vieram desse lugar. Eu falei, bom, eu preciso escrever, contar essas coisas que eu estou vendo por aqui. Eu já tinha o livro anterior, que é o Psique e Medicina Chinesa, que era a tese aí de formatura na área de psicologia e de psicoterapia, mas este livro especificamente nasceu da experiência viva do consultório e então é um livro que traz muito o que eu fui vendo e depois tudo que eu precisei estudar, porque eu também não era da área. E daí dele surgiu um curso que eu estou agora Sim. ministrando já faz um ano, que é o Saúde da Mulher e Medicina Tradicional Chinesa. A gente vai abrir uma nova turma agora em outubro, é a última turma desse ano. E é um Ah, curso bem legal, porque eu trago, também como no livro, muito a parte de acupuntura, de medicina chinesa, mas eu trago muito caso clínico de paciente.
porque eu Sim. acho que isso enriquece demais. E às vezes o paciente ele não tem exatamente, ele não segue o livro, né? É, Então, o paciente a gente se depara, o que que eu faço agora? Eu acho que isso é muito legal da gente trocar esse tipo de experiência e trazer essas enrascadas que a gente às vezes se vê e fala, nossa, preciso ajudar e não sei como. Me conta sim. de você também, me Ah, conta o seu percurso, que eu quero saber mais. então, eu me formei em 2018, ainda é recente. Aí, final de 2018, na pós-graduação, né, de acupuntura, porque eu sou farmacêutica de formação. E Legal. aí eu comecei a estudar, fazer cursos complementares de ginecologia, fiz com o Felipe Sionô, fiz o curso da Érica Neri, né? E fui indo. E aí, no ano passado, fiquei mais parada ali no início do ano por conta da pandemia e comecei a fazer mais alguns cursos de obstetrícia e as coisas foram acontecendo e aí hoje, no caso, eu estou comemorando que faz um ano que me veio o nome saúde cíclica, né? Então, o cíclica para mim é muito essa energia yin, que na medicina chinesa é energia feminina. Então, é a importância que essa medicina traz, né? De se reconectar com essa energia, de se reconectar com o ciclo menstrual, com as suas fases, para que a mulher volte a ter mais saúde, né? Eu acho que isso foi uma coisa que com o tempo as mulheres foram se afastando e a medicina chinesa abrange isso de uma forma muito bonita, da importância da gente respeitar as fases do nosso ciclo menstrual para honrar até, né? É isso que nos faz diferentes dos homens, mas isso também que faz com que o nosso corpo, que é o único, né, capaz de gerar uma criança. Então, a gente entender que essas fases, que essa energia feminina é muito importante. E aí veio o nome, saúde cíclica, e eu comecei cada vez mais a direcionar, né, em saúde da mulher, e faz um ano hoje. Parabéns, né? Feliz Obrigada. aniversário. Obrigada, mas com certeza é uma longa caminhada ainda e muito estudo, né? Porque a medicina chinesa é bastante abrangente. Eu não paro de estudar, faz 25 anos eu estou sempre estudando. Eu, é muita coisa, né? Eu acho que assim, a gente tem, como a própria mulher, né, que tem essa coisa do ciclo, o estudo da medicina chinesa, ele também é cíclico, né? A gente passa por fases e vai entendendo num outro lugar e entra numa compreensão mais profunda, e daí a gente revisita esses lugares, seja da acupuntura, da fitoterapia, eu acho que tem muita coisa para ser Sim, vista. tem muita coisa. E aí, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a dietoterapia. Porque a dietoterapia chinesa mesmo, né? Antigamente eles usavam muito a questão dos sabores dos alimentos. Então, eles classificavam os alimentos como de acordo com os 5 elementos e de acordo com a natureza do alimento. Então, tem alimentos que são picantes, tem alimentos que são doces, alimentos que são azedos. Enfim, e aí através dessa natureza que a gente vai fazendo essa relação para fortalecer os meridianos da acupuntura, né? Se tu quiser complementar um pouquinho aí sobre a base da dieta chinesa. Então, assim, as pacientes perguntam bastante. A dietoterapia chinesa ela é muito particular. Então, essa questão dos 5 sabores é fundamental. Então, por exemplo, um alimento picante que você ingere, imediatamente você sua, você tem aquela sensação de abrir os poros. Isso é característico de um movimento de energia. Esse movimento de energia é um movimento de abertura. Então, o picante ele esquenta, ele abre e ele beneficia os pulmões. Se você come um alimento doce, você está beneficiando o elemento terra, que é o baço, o pâncreas, o estômago. E esse já é um sabor que suaviza, que tira a tensão. Não é à toa que a mulher, por exemplo, na TPM, ela quer ingerir o doce, porque ela está estagnada, ela está com uma tensão interna causada muitas vezes por uma estagnação do tipo fígado, e na hora que ela ingere o doce, ela suaviza. Então, para combater isso, a gente precisa usar ervas ou alimentos que vão circular o fígado para que ela não tenha tanta vontade de ingerir o doce, como, por exemplo, a casca da mexerica nova, que é um chá que a gente usa bastante, o Shenpi, que é algo que pode favorecer essa mulher, ou mesmo o borré, que é a menta, que ajuda nessa circulação. Então, tudo isso
é um estudo muito delicado, porque a gente vai vendo que cada sabor ele tem uma capacidade energética muito específica dele e vai não só fazer esses movimentos energéticos, né, de suavizar, de harmonizar, de libertar o exterior, ou de afundar, ou de solidificar a energia, mas ele também vai penetrar nos meridianos diferentemente. Então, tem determinados sabores que vão tonificar o baço, outros que vão tonificar o coração, o rim, o estômago, e muitas vezes mais de um meridiano. Então, o estudo não é fácil, assim, eu sempre falo, acho que a gente pode ter uma base do que é a dietoterapia chinesa, mas estudar especificamente cada alimento, cada sabor de cada alimento, cada natureza, cada sabor, cada meridiano, não, é um computador que a gente tem que ter interno para ir armazenando esses dados. Eu, Exato. quando quero estudar, eu olho para o alimento, falo o que, que eu acho que ele faz, né? Deixa eu ver o que, que será que essa laranja faz. E daí eu fico pensando, fico sentindo no meu corpo, depois vou lá e estudo. Daqui a Uhum. pouco a gente olha outro alimento e às vezes a gente esquece e volta e olha de novo, porque são muitos alimentos e são muitas características, né? Sim. E tu falou da casca de mexerica também para TPM, então? Isso? Ela pode ser usada. Na verdade, assim, eu gosto muito do uso da fitoterapia na medicina tradicional chinesa. A gente não vai entrar, porque esse não é o tema da Claro. nossa aula de hoje, mas existe aí existem As as formas. fórmulas e os chás, que são plantas muito características e com uma propriedade intensa dos sabores, mas elas atuam como os alimentos, né? E daí eu acho interessante, porque assim, o tema é, em primeiro lugar, alimentação e fertilidade, né? Eu acho que é uma pergunta que as pacientes trazem quase todo dia: que alimentos que eu posso comer para melhorar a minha fertilidade? Que alimentos eu posso comer para melhorar o momento da transferência do embrião quando a paciente está Uhum. fazendo uma fertilização in vitro? Que alimentos eu posso comer durante a gestação? Você deve ter isso também no seu Sim, consultório, sim, né? sim, sim, sim. Então, e É, daí, até fizeram uma pergunta ontem ali para melhorar a qualidade do endométrio, né? Até os níveis de progesterona ali depois da ovulação. Então, a gente fala de TPM, mas tem muitas mulheres que estão buscando a fertilidade, então elas, né, na verdade, elas pensam no ciclo inteiro e pensam em melhorar a qualidade de endométrio também. então, a gente pode olhar dessa forma, mas, de novo, é uma forma bastante ocidental de olhar para o problema. Porque quando você vai pegar um paciente que esteja com uma questão, exemplo, de fertilidade, que tem uma má formação de óvulos, a gente precisa entender se é uma deficiência do Jing, se é uma deficiência do Yin, do Yang, dos rins, uma deficiência do baço, se tem uma estagnação e por isso não chega o fluxo de energia nessa região, e isso vai fazer com que haja prescrições diferentes de diferentes alimentos. Uhum. Então, por exemplo, tem alimentos clássicos, né? A gente até estava falando entre nós Geleia. duas sobre a geleia real, que é um alimento que se fala muito, né? E esses dias eu estava estudando a geleia real e eu sou meio CDF, quando eu vou publicar alguma coisa no Instagram, eu estudo de novo. Eu já tinha publicado há um tempo atrás, eu fui ler mais alguma coisa, ver se saiu alguma coisa, e daí sai um estudo, olha que interessante, que não é exatamente geleia real que transforma a abelha rainha em rainha, que é o que a gente sempre viu, mas é a quantidade desse alimento que transforma ela em rainha. Então não basta ser geleia real, mas tem a quantidade que também vai ser importante. E isso é um dado novo, enfim, de pesquisa e tal. Mas eu acho que o que importa para a medicina chinesa é que é um alimento tônico do Jing. Ele vai fortalecer a essência, que é aquilo que é fundamental para a formação do óvulo. E isso não vai mudar se comendo a geleia real você vai se transformar em abelha rainha ou não, mas assim, é tônico para o Jing. E que outros alimentos são tônicos para o Jing? Quando a gente pega uma paciente que é deficiente do Jing, então nós vamos ter as ovas, porque elas têm a força da vida, a vida que está se formando ali, né? Os peixinhos que ainda não nasceram nas ovas, eles têm uma força de vida. Os ovos, as raízes, tudo isso tonifica esta essência. E quando você pega um alimento muito fresco, eu sempre falo, tirou a manga do pé, ela tem seiva, ela tem gingue. Deixa essa manga uma semana na fruteira, ela vai murchar, ela vai perder essa seiva. Então, se nós queremos tonificar, não é só qual alimento, mas qual é a forma desse alimento. Então, o alimento quanto mais fresco, isso não quer dizer quanto mais frio, assim, quanto mais fresco, mais ele tonifica o Jing, que é muito importante para a saúde da mulher.
E o que eu até falei esses dias é descasca mais, desembala menos, que é uma frase da nutrição muito conhecida, porque você descascou o alimento, ele está in natura, ele está fresco. Você desembalou, é um alimento que já está morto. Mesmo com as melhores das intenções, olha, eu compro um milho orgânico, que não é nem lata, mas é numa embalagem especial, mas é um alimento que já é antigo. Ele não é a mesma coisa que você comprar o milho em espiga, que está novo ali, que está cheio de ginga, cheio de essência. Sim, a gente tem, acho que está bem mesclado o público da doutora, que é mais de acupunturistas, e o meu público, que é mais, né, de pacientes. Então, só para salientar aqui que o Jing é essa essência que na medicina chinesa está muito ligado ao meridiano do rim. E essa essência, ela vem no momento que a gente é concebido, né? Então, é a mistura do Jing nato do pai e o Jing nato da mãe. Ali no momento da concepção, a gente recebe o nosso Jing adquirido. Só que com os nossos hábitos, né? Então, por isso que a gente salienta da importância de uma alimentação adequada, sono de qualidade, tomar água, exercício físico. Tudo isso faz com que esse Jing adquirido é como se fosse a outra velhinha, né, pingando em cima. E a gente tem esse Jing mais forte. Ele pode ser fortalecido. Traduzindo em palavras, o Jing é energia vital. Então, é uma vitalidade que a gente tem, obviamente, muito grande ao nascer. O bebê é cheio de vitalidade, ele é energia pura, ele é vitalidade pura. O idoso, muito idoso, ele tem muito menos vitalidade, ele se cansa com facilidade, ele já está todo mais ressequido, tem questões de saúde. Então, essa vitalidade diminui com a vida, mas ela diminui com os hábitos e ela pode ser conservada ou levemente melhorada com a alimentação e com os hábitos também. Exato. E alguns sinais de que o Jing está enfraquecido até para, né, as pacientes que... não sinais, mas assim, às vezes a gente pergunta a questão dos cabelos brancos, né? Com que idade começou a aparecer, tudo isso às vezes são sinais de que esse Jing já é mais fraquinho, a própria ovulação, a qualidade do óvulo, tudo isso já são sinais. E aí a gente precisa fortalecer e pode fazer isso através também dos alimentos. Eu acho muito importante usar a parte alimentar. E daí, contando alguns casos de pacientes, eu tenho pacientes. Travou um pouco, não sei se foi a minha. Sim. Não sabia se era as duas ou era ela. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Peraí. Vou mandar. Mas eu tô aparecendo, né? Deixa eu ver. Gente, eu tô aparecendo? Peraí que eu vou mandar uma mensagem para ela. Pede para solicitar de novo, doutora. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Pronto. Acho que agora vai. Agora foi. Acho que foi o meu sinal aqui que caiu. Coisa de internet. Seguimos. Vamos lá, seguimos. Então, a gente estava comentando sobre essas pacientes que já em perimenopausa ou já com falência ovariana, elas vêm ao consultório e
e a gente percebe que tem uma alimentação muito desregrada, muito ruim, essa mudança alimentar, ela vai surtir um efeito, mas não é um efeito imediato. E isso é uma coisa que tem que se ter em mente, que é um efeito que vai acontecer depois de 6 meses a 1 ano. E isso é muito importante de insistir, porque a paciente às vezes quer resultados mais rápidos. Então, eu tenho pacientes com quadros graves, já em fila de ovulação, falência ovariana, já em perimenopausa ou menopausadas mesmo, que com mudanças alimentares tiveram, após 1 ano de alimentação correta, uma volta das suas menstruações, uma volta da sua ovulação. Tudo bem, a gente fez acupuntura também, enfim, tem mas eu tenho certeza absoluta que a correção alimentar foi fundamental. Agora, hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência alimentar, né? Falando de 20 anos atrás, tinha gente que comia muito errado, não tinha noção do que estava fazendo. Então, eu acho que hoje viralizou as pessoas quererem entender mais de nutrição, de saúde. Sim, a própria internet deu uma melhorada, né? Nessa. Eu acho que sim. Agora, o que a gente tem, e que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente também conversou um pouco antes da live, é assim, o outro extremo. Que se eu comer geleia real, se eu comer frutas vermelhas escuras, que são antioxidantes, que tonificam a parte da fertilidade, se eu comer inhame, se eu comer o cará, que também ajuda na fertilidade, eu vou engravidar? Não é assim, não é uma receita de bolo. E daí, falando especificamente de cada alimento tem uma característica. Então, dando um exemplo aqui da lixia. A lixia é um alimento quente, tônico do baço, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, ela é muito indicada para aquelas pacientes que têm deficiência de baço e que têm um quadro de frio. Ela vai ajudar imensamente, independente de ela ser especificamente usada para a fertilidade. Então, nós vamos olhar, fazer o diagnóstico de pulso, de língua, entender energética, e daí sim, você pode falar, esses alimentos são melhores para você. Na prática, eu gosto que os meus pacientes comam no horário, comam de preferência uma dieta mediterrânea, porque é a dieta que tem mais estudo de benefícios. E daí a gente vai olhar, se tiver uma deficiência muito grande do yin, muito grande do yang, ou muito grande do rim, ou muito grande do baço, a gente vai especificamente falar desses órgãos. Então, uma paciente com uma deficiência de baço que forma o sangue, nós vamos pedir para não comer gelo, não comer açúcar, comer nos horários regulares, ter uma alimentação regrada, evitar alimentos muito crus no período da noite, mas em última análise eu vou falar e come lixia, porque a lixia é o cereja do bolo. Se a pessoa fizer todo o resto, talvez a lixia não seja nem tão importante assim. E daí eu fico um pouco aflita de ver, às vezes, as pacientes também, com toda essa informação que elas recebem de mídias sociais, chegarem para mim com uma especificidade, mas especificamente o que eu como. E assim, se fosse um alimento, seria fácil, não é? A gente sabe que tem alimentos que são bons, mas eles são bons por quê? Exemplo, o goji berry, que eu falei outro dia, que um monte de gente escreveu, se interessou. O goji berry, ele vai tonificar o yin do rim. Então, ele é, a priori, um alimento bom para a parte da fertilidade, porque o rim é aquele que dá a fertilidade na medicina tradicional chinesa. Mas o goji berry, por exemplo, a principal função dele é melhorar a visão. Ele também ajuda no rim, ele aumenta a imunidade, ele melhora, ele tem muita vitamina C, ele melhora a imunidade como um todo, ele melhora a tireoide, ele tem selênio. Mas se você for olhar, na principal fórmula chinesa que usa o goji berry, ela é usada para visão. Então, assim, mas é só para visão? Não, não é. Mas, assim, o goji berry específico para fertilidade, não tem. Na medicina chinesa não tem nada específico. A gente tem um diagnóstico de pulso e de língua, a gente tem um diagnóstico energético para depois referir uma alimentação. E sempre corrigindo os absurdos alimentares. Tomo Coca-Cola Diet o dia inteiro. Não dá. Vou dormir às 2, 3 da manhã. Né? Hoje eu tenho um paciente querido com uma alimentação maravilhosa. Eu falei, nossa, sua alimentação é melhor que a minha. Só que ele dorme entre 1 e 3 da manhã. Entendeu? Então, assim, daí não é alimentação. Daí a gente tem que ver esse todo que compõe a saúde.
porque só alimentação não basta, né? Sim, isso aí. E quais alimentos, dentro de tudo isso que a gente conversou, que não existe um alimento, que são várias mudanças de hábitos, que você indica então para essa fase pós-ovulação? Bom, Pra... daí a gente está falando, vamos engrossar o endométrio, né? E tem os Uhum. pacientes que estão querendo engrossar o endométrio. E obviamente que daí a gente tem que afastar algumas coisas que são muito pontuais, do tipo a paciente sofreu uma curetagem que escamou um pouco mais do que deveria e esse endométrio não engrossa. E daí não é com a alimentação que vai engrossar, porque tem uma questão física, mecânica, que foi raspado demais a parede do útero. Mas digamos que a paciente não tem esse problema, que está tudo bem e que ela precisa simplesmente melhorar, fazer luta dela, melhorar o endométrio. Então, assim, para melhorar endométrio, a gente tem que entender que endométrio é fruto do sangue. E eu preciso tonificar o sangue. Então, todos os alimentos que tonificam o sangue, inclusive a carne. E daí a gente se embate um pouco com os vegetarianos, né? Porque a medicina chinesa não é vegetariana, diferente da medicina ayurvédica. E a carne é muito importante para as mulheres que querem engravidar. Não precisa ser a carne em grande quantidade, mas a carne é um tônico do sangue. Existem outros alimentos, assim como as folhas verdes escuras são tônicas do sangue, a gente tem o gergelim preto, que é tônico do sangue, tem uma série de ervas, né? A Angélica sinensis é um tônico do Sim, sangue, que é super legal, e que os chineses comem, né? É intragável, mas eles comem. Mas se você tem uma deficiência muito importante, aquela língua pálida, uma tez pálida, um sangramento menstrual muito escasso, que denota que provavelmente esse endométrio não engrossa mesmo, a gente pode dar uma Angélica sinensis ou na forma de chá ou de cápsula ou em sopa. Né? Faz uma sopa, uma canja de galinha com Angélica. Mas assim, a gente vai ter uma questão que é o uso da carne. O uso da carne é importante na medicina tradicional chinesa. Eu até falo para as pacientes grávidas vegetarianas, às vezes, que elas sentem a vontade de comer carne, tanto na gravidez ou no pós-parto, e eu falo para também saber escutar o corpo, né? Porque se ali tu tem a vontade, às vezes é porque o corpo está sinalizando uma deficiência. Mas realmente a gente bate em algumas questões aí. Sim. Mas E hoje está muito na moda, né? Você ser vegetariano sim. ou vegano. E tudo bem, eu até já fui, mas eu deixei de ser porque a minha saúde piorou. Quando eu era Eu, novinha, eu vou ser vegetariana. Foi péssimo, assim, atrapalhou toda a minha energia e não foi legal. Mas assim, eu como carne uma vez por semana, ali lá, tá tudo bem. Tem, a gente sabe os benefícios de não precisar comer todos os dias, né? Mas se o corpo pede, principalmente aqui a gente está falando também sobre fertilidade, né? Perguntaram aqui qualquer tipo de carne. A gente considera também o sabor da carne, né? Então, os Sim, peixes é muito bom para tonificar o rim, o sim. meridiano do rim. Os Mas chineses têm aqui umas a gente, coisas. para tônico de sangue, seria bastante interessante a carne vermelha também, né? A carne vermelha, o boi, o fígado. O Acho que fígado, a medicina chinesa fala para tonificar o fígado, como um pouquinho de fígado. exatamente. E assim, a carne de peixe. Daí os chineses têm coisas interessantes, né? Eles olham muito a cor do alimento, né? A carpa, que é vermelha, ela tonifica mais o sangue do coração, por exemplo. E A amora, por isso que é muito boa para a saúde da mulher, porque ela tem aquela cor escura né, do ovário, útero, enfim. Mas eles assemelhavam tanto a cor como o formato dos alimentos, né? e ela é um tônico do yin. Agora, bom, a gente é um entendimento de uma época, né? Não é só isso. A gente sabe que a amora é antioxidante, ela é Sim, anti-envelhecimento, né? sim. Então, todas as frutas escuras, elas têm essa capacidade. E daí eu acho super legal a gente juntar, e daí a medicina integrativa, né? Ai, puxa, é antioxidante, tem vitamina C, tem selênio, selênio é importante para a tireoide, uma tireoide que está funcionando mal, a mulher não engravida. Então, tem tudo Sim. isso junto, né? Que bom que hoje a gente conhece essas propriedades dos alimentos e o que eu acho mais magnífico é ver alguns alimentos que eles já faziam essa correlação realmente ter uma explicação porque existe essa correlação. Então, acho que isso que é legal também dessa união da medicina tradicional com os estudos atuais, né? Eu vou fazer propaganda, tá? Eu trouxe um livro aqui para fazer propaganda, Claro. que é o meu livro de cabeceira de alimentação, é esse livro daqui. Não sei se dá para ler. Ele está
em francês, não tem traduzido para o inglês nem para o português, mas não é difícil de ler, porque o francês é uma língua bem próxima do português, dá para entender. Se Tá. vocês forem ler, não é complicado. Ele tem, esse aqui é o antigo, ele tem 2 volumes, mas o atual já tem um volume só. É do Dr. Jean-Marc Vallée, que é um grande mestre de medicina chinesa. Eu vou ler só um trechinho aqui, olha que interessante, falar do inhame. Então ele fala qual o sabor e a natureza do inhame. É doce, ácido, neutro e ele vai ter uma capacidade de esfriar. Ele é muito usado na menopausa, né, para calores da menopausa. Apesar de que ele em si não é frio, ele pode esfriar quando tiver excesso de calor no organismo. Ele tonifica o sangue, ele para as hemorragias, harmoniza o qi e acalma as dores. Então, por isso, ele é muito usado, por exemplo, no pós-parto, para dores abdominais no pós-parto e para as hemorragias, as metrorragias de pós-parto. E ele também é usado para irregularidade menstrual. Muito bem. E daí vai, continua, fala como que você usa, né, de 3,5 a 11 gramas por dia em decocção. Muito bem. Ou você pode comer em pó. E daí a gente tem uma questão que eu acho super interessante da própria fitoterapia, assim, o goji berry, né? O goji berry que a gente estava falando. Você pode fazer chá de goji? Pode. Eu tive uma paciente que chegou esses dias falando, é horrível. Eu não acho horrível, eu acho ele docinho gostoso. É horrível, eu não consigo acostumar com o gosto. Come o goji berry. Não, Claro. assim, a gente pode ingerir enquanto alimento, não precisa ser necessariamente a decocção. E isso é muito legal para a maca peruana, para o Uhum. shatavari, que é uma erva indiana, mas que tem essa, é um aspargo, é um tônico do yin, que tem essa capacidade de melhorar a ovulação. O shatavari é uma erva muito usada na Índia para fertilidade. É, Sim. E e só ó, sabendo que eu tô esses vendo. alimentos que você falou agora, né? Que você estava lendo do inhame, que ele esfria, como o yang é o quente, o yin é o frio. E a primeira fase do nosso ciclo menstrual, a semana menstrual e a semana pós-menstrual ali, que a gente fala que é a nossa fase crescente, são semanas mais yin. Então, a produção do óvulo, a formação do óvulo na medicina chinesa vem dessa energia yin. Então, por isso a gente utiliza bastante esses alimentos que a gente comentou, né? O goji berry, o inhame, ali na fase menstrual e logo após a menstruação, né? Para ajudar na qualidade de óvulo. Isso, e depois que você ovulou e vai para a fase lútea, você vai tonificar o sangue para melhorar o endométrio, mas você pode tonificar o yang. Então, mulheres que têm uma progesterona muito baixa, você pode dar eventualmente alimentos como gengibre, que tonifica o yang. Tem uma série de outros, né? Mas enfim, é um exemplo. Para você melhorar, se houver naquele gráfico de temperatura basal, a mulher não fica com altas temperaturas ou uma temperatura mais alta nem na ovulação, nem depois que ela ovula. E Sim. daí, entendendo do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a gente vai tonificar o yang para que essas mulheres tenham uma fase lútea melhor. Sim, e outro sinal também é a questão dos escapes, né? Depois da ovulação, que a mulher, isso também é sinal de progesterona que não está subindo. E também daí a gente usa esses alimentos mais quentes, que é o gengibre, até a canela, né? Isso. Com cuidado. A canela é uma celeuma, né? O pessoal fala, ah, canela não é bom para quem está querendo engravidar, porque a canela é abortiva. Sim, porque tem a Mas assim, medicina daí eu chinesa. volto sempre a essa questão, se você mora na Índia, você toma canela o dia inteiro, come pimenta o dia inteiro e você engravida, porque os indianos Claro, têm uma população gigantesca. Então, assim, acho que tudo depende, né? Você claro. não vai se entupir de chá de canela, Sim, muito menos de ginseng na gestação, mas assim, não é necessariamente que você vai tomar um chá de canela e vai ser abortiva. Eventualmente, a gente dá uma das medicações da fitoterapia com canela, que é para tonificar o yang do rim e ajuda na gravidez, uhum. né? É o Gizi, que é a canela, que a gente encontra em 2 fórmulas muito importantes da fitoterapia. Então, a canela, ela é sim prescrita para mulheres que querem engravidar, e depois que engravidou, eventualmente você pode Sim, tirar, diminuir, mas também um pouco não é tão ruim assim. sim. Sim, tem muito a ver com esse preparo, né, do endométrio. E o abacaxi, que bastante outros profissionais também falam do abacaxi pós-ovulação.
Então, ele pode ser dado, o abacaxi ele circula bastante, né? Ele é azedo, ácido e ele beneficia o fígado e ele tira a estagnação. Eu acredito assim que a gente tem que tomar muito cuidado de falar para o paciente, olha, toma tal suco, faz tal coisa, porque senão fica uma. Acho que assim, de uma forma geral, eu gosto de observar o ciclo, eu gosto de fazer a cultura diferente nas diferentes fases do ciclo, Sim. mas gosto muito também que a paciente entenda o que é uma alimentação no seu todo. Porque também começa a ficar uma preocupação exagerada eventualmente. Eu vou ovular, então até a ovulação eu faço isso, depois da ovulação eu faço aquilo, e daí a vida fica impossível. Sim. E daí, assim, eu tive recentemente paciente chorando aqui no consultório, falando, poxa vida, eu tenho que fazer tudo isso, mas não fui eu que tinha falado para fazer tudo isso. Sim. Enfim, mas ela chegou com essa questão. Eu falei, não, vamos ver o que faz sentido disso, né? Acho que a gente tem coisas para fazer. Eu só vi um comentário da Eu vou Rosa dar uma falando olhadinha da nas perguntas que já é 8h40. a Aqui, pessoas que têm. Sônia Richa. A Rosa perguntou justo antes, Cláudia. Então, a Sônia Richa Ah, tem um livro que se chama Manual do Herói. E daí, assim, eu sou velha, né? Então posso contar para vocês a história. Esse livro da Sônia Richa, ele surgiu no primeiro seminário que o Dr. João Marques Aleu deu no Brasil, que foi um seminário só sobre dietoterapia. Isso faz muitos anos, faz mais de 20 anos que ele veio. E desse seminário nasceu o livro. Eu não sei se no livro ela faz referência ao fato de serem ensinamentos dele, mas eu acho que, assim, se quiser, é uma forma simplificada desses sim. ensinamentos. Eu acho que tem muita coisa interessante lá, é um livro gostoso de ler, mas, assim, se quiser ir na fonte, procura o Dr. Jean Marques Ale, que é, assim, ele tem É mais um de bom 10 livro para os livros. leigos, né? Assim, para quem não é da área Super, da medicina chinesa. Ele é bem super. legal. Ele fala um pouquinho também das energias em Yang, da questão da alimentação por estações do ano, porque tudo isso a medicina chinesa considera bastante, né? Que a gente não vai se alimentar igual no verão e no inverno. Mas sim, a gente fala muito de uma alimentação no geral e de mudanças de hábitos no geral, né? Então, a questão de alimentos que seriam interessantes cortar, doutora. Alimentos que a gente cortaria, então, tudo aquilo que é químico industrializado e processado, esse é o consenso geral, né? Todo mundo que trabalha com fertilidade sabe que tem um trabalho, um estudo que foi feito, é, acho que em Boston, com não sei quantas mil enfermeiras saudáveis versus mulheres que estavam com dificuldade de engravidar e observaram a nutrição dessas mulheres, assim, quanto mais saudável elas comiam, ou seja, alimentos frescos, de todos os tipos alimentares, mais até do que essa questão específica de um alimento, mais fácil elas engravidavam. O café é uma certa questão, porque o café ele é um pouco vasoconstritor, ele acelera muito. Então, café em pequena quantidade, não se usa muito. O leite, que é odiado na medicina tradicional chinesa, ele é um alimento que melhora a fertilidade porque ele tonifica os líquidos orgânicos, ele tonifica o yin. Então, a pessoa não tendo intolerância ao leite, não tendo nenhum problema com a proteína do leite, né, que não é só a questão da lactose, mas da proteína do leite, em pequena quantidade. É isso aqui. É meia xicrinha de café amornado com especiarias para que a gente consiga digerir. Mas ele também é um grande tônico do yin para mulheres que sofrem de secura. Sim. E às vezes, se for conseguir um leite, né? Vai que alguém aí é mais de interior, que acho que também o problema hoje em dia é a qualidade do leite de caixinha, né? Qualidade, tem muito hormônio. Então, bom, leite orgânico é muito difícil. A gente sabe que chega depois de metade de um dia já está estragado, porque não tem aquele processo todo de pasteurização. Mas sim, o leite em pequena quantidade, junto com cardamomo, por exemplo, um pouco de mel, pode ser usado para fertilidade. Uhum, uhum. Uh, tem uma pergunta aqui: as intolerâncias alimentares na medicina chinesa ou alergias significam um excesso do elemento? As intolerâncias alimentares têm muito a ver com alterações aí do elemento terra, né, que tem a ver com baço, pâncreas, estômago, sensibilidades que vêm a partir desse elemento. Mas assim, a gente tem visto cada vez mais questões e eu quero crer que tem a ver com as intoxicações alimentares que a gente vem sofrendo por conta de uso de pesticida,
por conta de metal pesado, que não é só no alimento, mas é na água que a gente toma, no ar que a gente respira. Então, o nosso ar é cheio de chumbo, a nossa água é cheia de alumínio, cheia de flúor. E isso, assim, vai sensibilizando o nosso organismo. E daí, num determinado ponto, a gente tem aí uma saturação e a gente começa a ter alergia a tudo, a absolutamente tudo. Então, assim, eu tenho visto pacientes cada vez mais alérgicos a coisas que, enfim, arroz. Como é que dá para ser alérgico a arroz? Não é alérgico a arroz. Então você fala, poxa, não vai sobrar nada para comer. Mas é que eu acho que chegou num grau de sensibilidade e daí a gente recomenda uma investigação progressiva, que é retira e repõe. Tira primeiro os alimentos mais alergênicos, que sabidamente são os derivados de leite, o glúten, e daí vai tirar as castanhas, vai tirar determinadas frutas e depois vai repondo, porque às vezes a gente se depara com abacaxi, né? Eu tenho uma baita intolerância a abacaxi, já quase morri comendo abacaxi. E assim, foi uma coisa que eu descobri muito por acaso, assim, mas podia não ter descoberto se eu comesse um pouquinho todo dia. Bom, aí... Posso fazer a próxima aqui da Deia? Pode. Histórico de pés frios, agora está mais controlada. Daí é minha paciente. Consumir polpa de açaí orgânico com banana em forma de sorvetinho de vez em quando é prejudicial. De vez em quando pode, agora tá bem de vez em quando. E daí é melhor consumir no horário que você tenha mais capacidade digestiva, que é perto da hora do almoço, no meio da manhã, perto da hora do almoço. Porque senão você vai acumular muita umidade e frio. O açaí é um excelente alimento para engravidar. Eu soube de uma clínica nos Estados Unidos que eles mandam as pacientes comerem toneladas de açaí para algum trabalho que fizeram lá. E eles mandam, tem que tomar não sei quantas cápsulas de açaí por dia. A paciente minha brasileira foi tentar engravidar, chegou lá e falou, nossa, tô eu aqui nos Estados Unidos comendo açaí. Ela falou, tudo bem. Agora, a banana, ela é muito úmida, e o açaí gelado também, ele traz esse frio e essa umidade que pode piorar, com certeza. Então, tem que ser daí com é moderação. aquela questão do meridiano do baço, quem tem a menstruação muito escassa, ou às vezes ali no primeiro dia aquele sangue vermelho muito vivo, assim, tem que dar uma cuidadinha nesse excesso de gelados. É que para mim é muito fácil ir pro quentinho, porque eu gosto de uma alimentação mais quente. Então eu me adaptei muito bem com a medicina chinesa. Mas para muita gente eu sei que é bem complicado. Claro que mesma coisa que eu estava falando das estações, né? Ali no inverno a gente precisa evitar ainda mais, porque aqui no sul, principalmente, faz frio no exterior também. Mas igual a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Desse excesso de gelados. Manter os pés aquecidos, que é por onde passam os principais meridianos que irrigam o útero, né, do rim, do fígado e do baço, é fundamental para quem quer engravidar. Eu tinha um professor de medicina chinesa que ele falava que as doenças das mulheres todas vinham pelo fato das mulheres usarem mini saia. Ele falava isso para mim. E eu falava, bom, não é bem assim, mas ele falou, desde que a mulher começou a usar mini saia, ela passou a ter doenças do útero. Hoje a gente tem aquelas histórias mais antigas das mulheres que trabalhavam nos campos de arroz com os pés enfiados na água e que isso trazia umidade que vinha da terra e da água mesmo, propriamente. Essas mulheres tinham muitos miomas, problemas de cistos ovarianos, ou seja, retenção de umidade nessa parte do baixo ventre. Então, sim, manter os pés aquecidos, o gengibre, a canela e mesmo as especiarias, né? Se você for comer um alimento um pouco mais frio, usar a pimenta do reino, eventualmente, para esquentar junto, dependendo do alimento. A própria banana, às vezes, né? Dar uma seladinha assim na frigideira, botar uma canela, já ajuda a esquentar o alimento. Porque a banana, para mim, é difícil cortar também. Banana com canela é excelente, porque você tira o excesso de umidade. Banana aquecida é excelente. A banana mais madura, ela é menos adstringente também, então ela vai ser mais suave. Agora, aí vamos falar assim, falando de alimentação, né? A frigideira. A frigideira também não pode ser de teflon, porque se a gente está falando de alimentação, a gente sabe, tem um filme que se chama, acho que é Navegando em Águas Escuras, com o Mark Ruffalo, que ele fala exatamente quando descobriram os problemas do uso do teflon na alimentação, que é um disruptor endócrino. Ele atrapalha as glândulas endócrinas. E, apesar disso, de ter sido uma coisa muito séria, que saiu nas mídias, que
quem morava próximo a essas fábricas de Teflon tiveram inúmeros problemas de saúde, câncer de ovário, câncer de próstata, que são os primeiros órgãos que... Ovário, próstata e mama. São os primeiros órgãos afetados, porque o sistema endocrinológico é o primeiro a ser afetado quando tem disruptor endócrino. Apesar de tudo isso, as pessoas muitas não sabem, continuam usando. Não segue usando o Teflon. Daí a gente está fazendo tudo lindo, mas assim, você faz o teste do bicarbonato, pega um copinho de água e ferve essa água com o bicarbonato numa panela que você tem em casa. Pega uma de aço inoxidável bem bom, porque o aço inoxidável ele solta muito menos metal pesado. Pega uma com teflon, pega uma com cerâmica, mas que às vezes vai rachando e vai soltando metal pesado. E vê que cor que sai a água, experimenta aquela água. Põe uma colherinha de bicarbonato, experimenta, ferve ela, vai ser completamente diferente. A gente está comendo metal pesado puro ali. E isso vai afetar a fertilidade também. Interfere muito na qualidade do óvulo, né? Muito. Aqui a última, então, que já é 10 para as 9. Quais alimentos são bons para pés e mãos gelados? Então vamos lá. Complementa um pouco. Não, é que complementa um pouco, né, a da Déia, que a medicina chinesa, como tem esses meridianos que vêm ali do pé, que são muito importantes para a saúde, então a gente precisa talvez primeiro cortar os alimentos gelados. Eu indicaria primeiro cortar o gelado e colocando esses alimentos, essas especiarias que a professora falou, né, professora doutora, de acanelo, gengibre, enfim, alimentos mais quentes. E também os alimentos do meridiano da terra, que são a moranga, a beterraba, todos esses harmonizam esse meridiano. Eu acho que eu não fui justa porque eu não falei nada, né, dos cereais. A aveia, a quinoa, a cevada, a cevadinha são extremamente tônicos para a saúde da mulher, eles tonificam o baço, são alimentos excelentes, tá? Então, quando você quer melhorar a saúde da mulher, você consome bastante cereais cozidos, né, sempre cozidos, e pode acrescentar frutas, verduras, legumes, sempre lembrando que os crus não podem ser no período noturno, à noite é mais uma sopinha, um alimento levemente cozido. E daí, assim, uma coisa bem curiosa, quando eu morei na China, eu olhava assim, falava, bom, deixa eu ver que história é essa, né, do cru, não... eles não comem nada cru. Só que o cozido deles é assim, é 1 segundo que eles passam no nhoque, 1 segundo. Então, assim, é quase cru. Então, você não perdeu vitamina, você não perdeu sal mineral, você tem tudo ali, mas ele foi aquecido o suficiente para ajudar na digestão. Porque o alimento cru, ele dificulta o órgão do estômago que precisa fazer a sua função e acaba gerando umidade. Outra coisa que às vezes causa divergência também com a Ayurveda, né? Porque a Ayurveda é mais... Mas a Ayurveda também gosta dos alimentos cozidos. Sim, mas acho que tem uma parte da Ayurveda, enfim, que é crudívora. Assim, ou alimentação crudívora, sei lá. Não, de crus. Alimentação de crus, mas não é. A Ayurveda gosta também dos cozidos. Dos quentinhos. Porque a Ayurveda vai ter outros alimentos, alguns até mais próximos da gente, né? Porque não dá para pedir para paciente comer carne de cachorro preto, que vai tonificar o rim. Ou ovo de 100 anos, que é um ovo que eles enterram na terra, fica lá, não sei se 100 anos, mas 10, 20. Eles tiram o ovo preto, é uma coisa esquisitíssima, e comem aquilo. Então, assim, realmente o alimento, assim, medicinal da medicina tradicional chinesa é uma coisa muito esquisita pra gente, né? Sim, e algumas fórmulas chinesas lá tem a casca de tartaruga, ostra, mas também tônicos do Jing, né? Eu estava ouvindo esses dias uma aula da professora Fernanda, que falou que um dos alimentos, ou melhor, uma erva que é usada muito para movimentar o qi, é uma fórmula magistral, ela contém originalmente na China minhoca, porque a minhoca ela vai fazendo furinhos na terra. Uhum. E ela tem essa capacidade de movimentar o qi. Aqui no Brasil é proibido, não pode. Mas assim, é todo um outro conceito, entendeu? Assim, se você pedir para um paciente seu fazer uma minhoca cozida, ele vai fugir do seu consultório, com certeza. Sim, o pessoal deve estar apavorado. Lembrando que as fórmulas chinesas que são importadas para o Brasil também não pode ter derivados de animais. Então, né? Porque às vezes a gente indica para os pacientes não podem ter derivados de animais. A última pergunta.
culinária japonesa é diferente da chinesa, mas a comida japonesa, o sushi, é bom para fertilidade. Então, ela pôs exceto o sushi. Na verdade, assim, o sushi e o sashimi são muito crus, muito frios, Gelado. e a gente deve comê-los junto com o wasabi, né, que é a raiz forte que esquenta, e daí Eles esse fazem isso, né? É. eles fazem, eles misturam. É para você comer, tomar primeiro o misoshiro, que é uma sopa com cebolinha, que esquenta muito. A cebolinha é um remédio dado para resfriado na medicina chinesa. Então, primeiro você toma o misoshiro, sopa com cebolinha, e daí depois você vai para o sushi, que tem um wasabi, etc. Mas tirando isso, né, a culinária japonesa propriamente, que não tem só o peixe cru, ela é excelente para fertilidade. A gente sabe que as mulheres japonesas têm uma taxa hormonal muito boa, porque elas ingerem muita soja, soja de qualidade, né? Não é essa soja transgênica, é uma soja que é plantada ali, consumida ali, e a soja é excelente, inclusive curiosamente, apesar de ser um fitoestrógeno, ela protege de câncer de ovário. Então, assim, as mulheres japonesas têm uma qualidade de vida ligada à saúde da mulher muito boa. E alguém me perguntou várias vezes sobre as Da panelas, panela. né? Então, as panelas é o seguinte, acho que as melhores panelas são a de aço inoxidável, mas de boa qualidade, porque o aço inoxidável ele contém níquel, então ela não pode ser um aço inoxidável meio mais ou menos, tem que ser uma boa liga de aço inoxidável ou de aço cirúrgico, que são muito caras, mas são panelas excelentes porque elas esquentam muito rápido e o alimento não gruda tanto quanto no aço inoxidável, porque é um problema, né? A gente cozinha assim no teflon, gruda tudo. E finalmente, assim, as panelas de cerâmica a priori seriam boas, só que elas vão descascando e vão soltando metal pesado de lá de baixo. Então, se ela tiver super integral, ok, mas depois de um tempo normalmente não fica, porque raspa ali o. E panela de barro, panela de vidro é tudo ótimo, mas de novo o problema de grudar. Então, temos aí essa questão das panelas. Então tá, doutora, gratidão por estar aqui conosco e obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente. Já tem um monte de elogio, realmente foi um conteúdo muito rico. Você tem muito conhecimento, obrigada por compartilhar, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo dia de hoje. Ai, Espero que você obrigada. passe muitos anos aqui nesse canal. Sim, com certeza vão vir muitos anos. E obrigada por tudo, obrigada por quem ficou até o final, o público. E é isso, gente. Então, Então, um uma boa, abraço, boa noite, bom descanso para vocês. isso aí, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.